Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês no nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Bem, hoje eu trouxe para discutir e conversar com vocês um artigo científico que já deu muita repercussão e que tem associação com relatos e histórias ouvidas por cada um de nós, em cada vivência familiar, de amizades, acabamos por ouvir, relatos de experiências de quase morte. Bem, então, o título do trabalho de hoje é Conscientização durante a ressuscitação. Um estudo prospectivo. Esse estudo de hoje foi publicado no Journal, na revista Resuscitation, que é uma revista especializada em casos de ressuscitação, de pessoas que têm experiências próximas à morte do corpo físico. O artigo foi publicado no ano de 2014, na edição 85, nas páginas de 1799 à página de 1805. E os autores são vários, mas o primeiro autor é o Sam Parnia e o último autor, a Elinor R. Rochenfeld, que são os autores referências nesse estudo. Muito bem, para a gente começar, vamos relembrar um pouquinho sobre o que seria essas experiências de quase morte e ressuscitação. Primeiro, os autores nos trazem na introdução que existem diversos relatos de pacientes que passaram por parada cardiovascular, que é o principal foco de pacientes desse estudo, relatando algumas experiências extracorpóreas, tá? Então, esses pacientes que tiveram parada cardiovascular falam de visões de luzes, de ver até mesmo o próprio corpo de fora, ou de lembranças de coisas que não estavam associadas com a consciência no momento de parada cardiovascular, tá? E sendo necessária então a ressuscitação, tá? E essa situação intriga os autores, que fizeram então levantamentos, e foi observado que muitos estudos e relatos acabam não tendo um rigor científico para a investigação. E aí, nesse estudo, os autores buscam levantar possibilidades metodológicas com questionários mais rígidos para tentar verificar a acurácia, a confiabilidade dos estudos e relatos de ressuscitação, tá? Então, por isso o foco da consciência durante o quadro de ressuscitação. Muito bem, sabendo o que é a ressuscitação durante uma parada cardiovascular, cardíaca, nós então podemos entrar um pouquinho no objetivo do estudo, tá? Dentro desse contexto, o estudo objetivou ver o quanto esses pacientes que relatam essas histórias e experiências de consciência durante a ressuscitação cardiovascular são fiéis, confiáveis, e o quanto se dá para absorver de porcentagem a quantidade de pessoas que passam por essas experiências após um quadro de ressuscitação cardiovascular. E dentro dessa população de pessoas que passaram por essas experiências, quantas são realmente possíveis de testar a veracidade do que está sendo relatado. E dentro deste contexto, eles acabaram propondo como objetivo secundário do estudo um tipo de questionamento
né, de questionário, de metodologia para verificação dessa consciência no período de ressuscitação, tá? Então, esses foram os objetivos principais deste estudo. Muito bem, para atingir os objetivos desse estudo, os pesquisadores fizeram e utilizaram a seguinte metodologia. Por 4 anos consecutivos, hospitais, né, multicêntricos, ou seja, vários hospitais, foram averiguados ou foram monitorados para se observar todas as experiências de parada cardiovascular com tentativa de ressuscitação. E foram observados ou foram acompanhados em 4 anos 2.060 casos de paradas cardiovascular, sendo que desses casos 140 pacientes sobreviveram, tá? E esses pacientes passaram então por um questionário que foi compreendido em até 3 etapas, tá? Sendo as 2 etapas primeira as principais e mais comuns. A primeira etapa para esses 140 sobreviventes à ressuscitação cardiovascular foram o questionário, um questionamento validado para entender e avaliar a consciência e memória durante a parada cardiorrespiratória, tá? Então, passado este questionário, aqueles que conseguiram de fato relatar alguma memória desse período de parada, passaram para a segunda etapa, que é a de verificação dos objetivos e dos relatos, tá? Desses, então, uma minoria, ou uns poucos, já vou adiantar que foram 2 pacientes, passaram por uma terceira etapa, que é então o relato de experiência de quase morte, né, com consciência total, tá? Então, 2 etapas principais, sendo a primeira avaliação e questionário de consciência e memória, a segunda a verificação dos objetivos ou da objetividade dos relatos que foram dados, e a terceira, para alguns poucos, a verificação e os relatos de consciência de quase morte fora do corpo, tá bom? Então, essa foi a metodologia. Vamos conversar um pouquinho sobre os resultados, então? Para conversarmos sobre os resultados, nós vamos levantar as perguntas que nós vamos debater nesse estudo, tá? E a primeira pergunta, então, quais foram os principais resultados e achados desse estudo? Bem, os principais resultados mostraram que 46%, ou seja, quase metade dos pacientes que passaram por uma parada cardiovascular e sobreviveram, tá? Que no total nós vimos que foram 140 pacientes, né? Relataram 7 principais temas de memórias, tá? Sendo esses temas um medo para alguns, outros memórias com animais e plantas, outros com uma luz brilhante, outros memórias com violências ou perseguições, alguns outros memórias de déjà vu, experiências já vividas, muitos com experiências sobre família, relatos de memórias sobre a família, e alguns outros relembram eventos durante a parada cardiovascular. Então, como se eles estivessem vendo e vivenciando, né, as experiências durante a parada e o problema, né, de saúde que estavam passando, tá? Além disso, esses 46, quase 50% de pacientes que sobreviveram tiveram novas avaliações, tá? E dentre esses, 9%, ou seja, uma porcentagem significativa, relataram experiência de quase morte, tá? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que seria essas experiências de quase morte, tá? E uma porcentagem ainda menor, 2%, relataram e descreveram consciência total com lembrança explícita de ver, ouvir, sentir
todo o processo de ressuscitação, né, mesmo com uma consciência fora do corpo, tá? Sendo que dentro desses 2%, um paciente teve o período de consciência relatado completamente verificado por evidências que comprovam, né, os relatos que ele estava dando daquela experiência de quase morte, tá? A nossa segunda pergunta seria: o que são experiências de quase morte? Tá? Algumas pessoas não compreendem o que são essas experiências de quase morte. É um termo ainda cientificamente muito vago e que pode gerar dualidade, interpretações dúbias. Mas, para o contexto do estudo, e os autores advogam e defendem o uso desse termo nesse sentido, experiência de quase morte não é simplesmente quase, né, perder a vida do corpo físico, mas ter consciência e relatar experiências durante essa vivência de quase morte. Então, a experiência de quase morte seria aqueles pacientes que passaram por esses problemas de saúde, especialmente com foco em paradas do coração, né, cardiovasculares, parada respiratória, cardiorrespiratória, e que, mesmo assim, relatam fatos e consciências associados a este evento. Então, isso seria as experiências de quase morte. E a terceira pergunta que nós temos que debater, que eu venho discutir aqui com vocês, é: o que implica esse paciente que teve o seu relato de experiência extracorpórea verificado e comprovado com todos os detalhes? O que isso significa? O que isso implica para nós? Bem, depende da visão, né? Nós sempre teremos visões mais críticas e pessoas que entendem que a vida pode transcender o corpo físico. Mas, de uma maneira bem objetiva, este caso ele se refere a uma pessoa que teve uma experiência de quase morte e relatou tudo o que aconteceu, foi falado, memórias, ao seu redor durante o quadro de ressuscitação, durante a parada cardiovascular e, inclusive, durante momentos em que não se espera uma consciência dessa pessoa, ou seja, a memória, né, o cérebro teoricamente estava parado, não estava funcionando. Por vários parâmetros mensurados, a pessoa não tinha consciência no corpo físico e mesmo assim foi verificado e essa pessoa conseguiu relatar uma memória fora do corpo. Para nós, isso é muito significativo, né? Porque apesar de ser uma pessoa em 140 que conseguiu relatar isso, vamos dizer que essa pessoa seja mais sensitiva, um médium mais ostensivo, de alguma forma, né? Essa pessoa, ela prova pra gente que é possível, em determinados aspectos, ter uma mente e consciência fora do corpo, fora do cérebro, né? Ou seja, existe uma entidade, uma vida, a nossa alma, espírito, que estão transcendendo a matéria e o corpo físico, né? Bem, como nós já relatamos em outros estudos, é claro que a gente ainda precisa de muito mais evidências científicas com base nessa ciência atual que é muito materialista, né? Mas esse tipo de relato e comprovação científica são fundamentais para a gente dar os próximos passos rumo a uma comprovação definitiva da associação entre espírito, perispírito e corpo físico, comprovando a existência da vida após o corpo, após a matéria densa que nós estamos aqui vivenciando, tá? Então, esse estudo, ele é um estudo que traz novas perspectivas e ainda define questionamentos e metodologias para se verificar essas experiências relatadas por pacientes, tá bom? O que nós esperamos é que com cada nova
pesquisa, com cada novo relato, com cada nova observação, a ciência avance, que novas pesquisas possam trazer luz para o quanto é importante e o quanto é relevante e significativo integrar ciência e espiritualidade. Ou seja, nós temos que ter uma fé raciocinada, não simplesmente acreditar por acreditar. Se a gente consegue embasar com raciocínio todas as nossas experiências de fé, significa que nós estamos dando base sólida para tudo o que nós cremos e vivenciamos. Eu fico grato pelo acompanhamento, pela presença em mais essa conversa. Eu me coloco à disposição e nós nos encontramos no próximo debate. Muita gratidão, namastê e até a próxima.